Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV 2025. Esse ano de 2025 está sendo aprovada a Lei de Licenciamento Ambiental, onde algumas instituições estão a chamando de Lei Geral do Facilitamento. Eles sempre colocam uns títulos assim bem graves e a lei do licenciamento vai facilitar todo tipo de desordem ambiental no Brasil. Até parece. Como se uma lei no Brasil, principalmente na questão ambiental, servisse para alguma coisa. E nós podemos fazer aqui uma análise, por exemplo, do Código Florestal. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma discussão pesada em 2012, quando foi discutido a mudança no Código Florestal. Ocorreu no Ministério Público Federal uma discussão, como dissemos, pesada sobre essa mudança, e também aconteceu em Brasília, no Ministério Público em Brasília, mais discussões. Acabou que a mudança foi aprovada. O Código Florestal, a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, foi alterado em 2012 pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. E eles botam um títulozinho, né, bacana, bonitinho, apelativo, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera as leis e bababá, 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 e dá outra providência. O que nós vimos com todo esse processo, essa discussão de Código Florestal, né? O que nós vimos? Nada. O Brasil há décadas vem destruindo todo tipo de área de preservação ambiental, mesmo tendo a lei que deveria proteger. E quem mais destrói essas áreas, como áreas não edificantes, morro com declividade acima de 45 graus, margem de rio, quem mais destrói isso não é a sociedade. São exatamente os executores da política, prefeitos e seus secretários, governadores e seus secretários, governo federal e seus ministérios, como o do meio ambiente, que nada fazem para impedir que essas áreas não edificantes sejam edificadas, transformando essas áreas naturais, principalmente de Mata Atlântica, em favelas. E as imagens estão aí para todos vocês verem. Eu me lembro, eu, moleque, 15, 16 anos, ia para o centro do Rio, olhava para aqueles maciços, né, aqueles morros, nós vimos verde. Hoje, vemos habitações irregulares, conhecidas como favela, onde a criminalidade impera, não tem acesso a equipamentos públicos, um joga literalmente lixo e esgotamento sanitário na cabeça do outro, e aí sucessivamente até chegar no asfalto. E as imagens deploráveis. Aqui nós vemos um trecho, né, da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, ocupadas por habitações, como dissemos, conhecida como favela, e todo tipo de desordem que os senhores e senhoras possam imaginar. Quer dizer, não imaginam, convivem todos os dias. É a criminalidade imperando, é a falta de estrutura pública, é o furto de energia elétrica, chamado de gato, não pagam água, não pagam nada. Essa conta sobra para quem está no asfalto, que tem que trabalhar duro para bancar o furto de energia, o furto de água e aí sucessivamente. E não estamos aqui generalizando. Tem pessoas nessas áreas aí que pagam, mas infelizmente são basicamente obrigadas a conviver e a viver nesse tipo de situação por conta de gestores corruptos, incompetentes, bandidos, marginais, que não estão nem aí para a aplicação da lei. Eles, na verdade, utilizam a lei para faturar, criar dificuldade para a iniciativa privada poder ter a sua licença ou ocupar determinada área. Depois fica tudo largado de mão. Vemos várias empresas que têm um tipo de licenciamento, mas que não cumpre, que tiveram que pagar para o gestor público, que fez o que com o dinheiro do licenciamento? O que é feito com o dinheiro, com recurso arrecadado com licenciamento no estado do Rio de Janeiro?
Eu não sei, porque não evita em nada a degradação ambiental. São morros ocupados, rios. Aqui vemos a imagem, por exemplo, aqui vemos uma imagem, né, da margem do rio completamente ocupada por barracos. Não é nem habitação irregular, são barracos mesmo de madeira. Essas pessoas não deveriam estar ali, mas estão. E aí o gestor fez o que para impedir? E como é que é possível fazer a manutenção desse rio um dia com essas habitações literalmente nas margens do rio? Difícil, né? É muito difícil. E não vemos esses gestores públicos, por exemplo, serem responsabilizados por não cumprirem com o que deveriam estar cumprindo. Né? Ou seja, evitar que essas áreas fossem ocupadas. Aqui vemos outra imagem, onde mais uma vez o rio aqui já desembocando no mar e várias habitações. Pessoas morando em área que não deveriam ocupar. Gestores públicos permissivos, corruptos, covardes, contando com aquele eleitorado. E a lei não passou de uma ferramenta para arrancar dinheiro da iniciativa privada. Simples assim. Isso aí com relação ao Código Florestal. Fizemos críticas pesadas quando ocorreu a discussão da mudança do Código Florestal, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá em Brasília. Expomos essa situação, que o maior responsável pela degradação ambiental no Brasil não é a iniciativa privada, muito menos a sociedade. São os pseudos supostos administradores e gestores públicos que não administram e não fazem gestão. Estão preocupados em faturar com o processo e se perpetuar no poder onde a desordem impera. E neste ano de 2025, o tema agora é o processo de licenciamento. Como dissemos, a chamada Lei Geral do Licenciamento ou Lei Geral do Facilitamento, também dita aí por algumas instituições, né, que adoram essas nomenclaturas meia, né, como se essa lei fosse evitar licenciamentos irregulares. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o ex-secretário de Meio Ambiente autorizou a construção em área de manguezal, é área não edificante, área federal, e ele autorizou, e está lá até hoje. Aqui no município de Nova Iguaçu, por exemplo, o polo industrial, várias empresas foram licenciadas com as suas estruturas que constavam na planta, mas que em loco você vê que a estrutura não é aquela, estão funcionando. Ou seja, tem uma lei que exigiu que essas empresas construíssem o equipamento e encaminhassem documentos para a prefeitura. A empresa encaminhou. No entanto, a empresa fez o contrário daquilo que ela encaminhou para a prefeitura e está tudo certo, porque ela pagou todas as taxas, não tem fiscalização. Provavelmente a fiscalização está comendo uma beirinha por fora, que é isso que normalmente acontece. Não estamos aqui acusando ninguém, mas é o que acontece. Não é? E, inclusive, no município, no Polo Industrial de Queimados, tivemos acesso a algumas documentações. E é algo absurdo que nós vimos. Empresas sem licença operando e outras com licenças irregulares. E aí você cobra da Secretaria de Meio Ambiente, não é tipo assim, não sei, quem sabe, e não conseguem explicar. Sabe por quê? Porque rolou uma farpelinha. Isso aí não temos como comprovar, mas é certo, certíssimo. E aí fazem vistas grossas e não podem nem cobrar da empresa, porque se for cobrar a empresa, ué, peraí, e aquela farpela que eu te dei lá, aquela grana, como é que fica? Então fica esse joguinho de empurra. Bom, no ano de 2025, agora, nesse ano, nós vamos ter aí a lei, né, essa lei geral de licenciamento, que ela vem tramitando já há 17 anos, 17 anos. Só no Senado Federal ela tem 4 anos. Tá? E tem a notícia recente agora do Senado, né, da agência Senado, no dia 20/5 de 2025, às 15 horas, foi publicado na página, né, da agência do Senado o projeto de lei de licenciamento ambiental,
ou como conhecido, Lei Geral do Licenciamento, que já foi aprovada, inclusive, pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Bom, após 4 anos de tramitação no Senado, o projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, APL 2159 de 2021, recebeu parecer favorável na Comissão de Meio Ambiente, o CMA. A proposta reúne várias normas gerais de diretrizes para o licenciamento ambiental e sua aplicação pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Além disso, uniformiza procedimentos para a emissão de licenças ambientais em todo o país. Veja que eles colocam um texto bonitinho, né? Uniformiza, coloca uniforme. Só que quando você vai na prática, tá todo mundo nu, não tem uniforme nenhum. Ou tá meia boca, um shortinho rasgado, né? E por aí vai, uma camisetinha meia boca, não tem uniformização nenhuma na prática, em loco. No papel, fica tudo muito bonitinho. Foi assim com o Código Florestal. E os senhores duvidam que será diferente com a Lei Geral de Licenciamento? Eu não duvido. Mais de 30 anos de militância, eu nunca vi algo diferente. Mas vamos lá. Antes de chegar ao Senado, o texto tramitou por 17 anos na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado em 2021. 17 anos perambulando para lá e para cá e ó, ganho quanto para aprovar, para assinar, ganho quanto, porque lá é assim, é tudo balcão de negócio. Voltamos a repetir, não estamos aqui generalizando. Tem boas pessoas lá dentro, mas infelizmente a maioria não presta. E a prova disso é a lástima ambiental no nosso país. Temos um Ministério de Meio Ambiente de figuração com a senhora Marina Silva, que nunca fez nada de bom para o meio ambiente, diga-se de passagem. Ela tem muito discurso, mas na prática mesmo nunca fez nada. Inclusive ela, o marido, aí fizeram parte de um processo de extração de árvores, né, na Amazônia, junto com uma outra ONG que perambula aqui pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, que inclusive acho que está lá na Amazônia. Mas enfim, então temos um Ministério de Faz de Conta, de indivíduos que só contam historinhas, secretarias de meio ambiente, seja a nível municipal, estadual, também é só para contar história, criar dificuldade para depois vender facilidade para iniciativa privada, botar dinheiro no bolso e manter toda essa desordem imperando, porque aí o discurso continua. Resolver não é a tônica. Vamos contar a história, botar no papel, botar uns textinhos bonitinhos, né? E vamos continuar contando a história. Bom, o texto agora em análise foi resultado de diversas negociações entre o Senado, entre senadores. O projeto havia recebido até o início desta tarde de terça-feira 121 emendas nas duas comissões. No dia 7 de maio, os dois relatores apresentaram o texto comum, o relatório para a proposta. É pelo licenciamento ambiental que o poder público autoriza a instalação, ampliação e operação de empreendimentos que utilizam recursos naturais ou podem causar impacto ao meio ambiente. Alguns exemplos incluem a construção, ampliação de rodovias, aeroportos, indústrias têxteis, metalúrgicas e de papel, celulose, além de postos de gasolina, hidrelétrica e empreendimentos turísticos, urbanísticos, como os hotéis, loteamento, entre outros, inclusive na mineração também. Bom, como dissemos, é tudo muito bonito no papel, mas na prática vemos que isso do papel não sai, fica ali. Ou melhor, sai tudo aquilo que vai arrancar dinheiro da iniciativa privada. Tudo aquilo que for para arrancar dinheiro da iniciativa privada vai sair. Agora, aquilo que não arranca dinheiro da iniciativa privada, larga de mão. Deixa as montanhas continuarem a serem ocupadas, né? Edificação acima de a declividade acima de 45 graus, continua a favelizar, as margens dos rios vão continuar sendo favelizadas, porque isso aí não tem como arrancar dinheiro. Na verdade, ali depois a gente vai lá pedir um voto para dizer que aquele pessoal vai sair dali, mas não sai dali nunca, né? É isso que nós vemos no Brasil. O Brasil é um país de vergonha ambiental, a verdade é essa. O Brasil, isso quem está dizendo sou eu, é um país de vergonha ambiental. Como dissemos, há mais de 30 anos atuando na área socioambiental, nunca vimos bons trabalhos na área de meio ambiente
no Brasil. No Brasil. Temos um negocinho aqui, mas é tão incipiente, é tão insignificante, que, olha, nem aparece no mapa. Vemos a Amazônia ser destruída com processo de mineração, indígenas salafrários e sem-vergonhos que negociam a floresta e governos que querem manter esse pessoal lá, porque aí eles favorecem todo tipo de bandidagem, né? Todo tipo de bandidagem é favorecido. Não, vamos manter o índio lá. E o cara que diz para o índio ficar lá, ele não quer ficar. Ele quer ficar na Zona Sul, né? No condomínio fechado, de alto luxo. Agora o índio tem que ficar lá no meio do mato, né? Aí você pergunta, mas você perguntou para o índio se ele quer ficar lá? Não, ele quer. Não, o índio não quer ficar no meio do mato. O índio é um ser humano como qualquer outro. Ele quer evoluir, ele quer sair de lá. Só que ele é impedido por conta desses bandidos de plantão que ocupam esses espaços e querem justamente que o índio fique ali, que é para eles continuarem roubando, pilhando aqueles territórios. Sejam os daqui do Brasil, sejam os de fora que vêm aqui negociar com os daqui para poder ir lá roubar minérios e outras riquezas da Amazônia, como madeira. Na Amazônia, a quantidade de madeira que é extraída daqui, importada, levada para outros países, é algo absurdo. É algo absurdo. As madeiras brasileiras construindo móveis e dando boa vida para o pessoal, né, da Europa e de outros países, enquanto aqui a população é miserável. Se extrai minério, ouro, diamante, todo tipo de pedra preciosa que nós podemos imaginar. E a população continua na miséria. A quantidade de extração mineral, por exemplo, no Rio de Janeiro, é algo absurdo. É pedra, né? No caso a brita, areia, o saibro, né? E a população do entorno dessas mineradoras são miseráveis. Essas empresas, para ser licenciadas, pagam todos os meses, né, por conta da atividade. E para onde vai esse dinheiro? Pergunta para a prefeitura para onde está indo o dinheiro de licenciamento, para onde está indo o dinheiro das minerações existentes naquele território. Pergunta para o governo da sua capital, do seu estado. Garanto que ele não vai te responder ou vai contar uma história, porque onde você tem uma mineração, você vai no entorno, é um miserê dos infernos. E a lei é clara, recursos daquela mineração deveria atuar no seu entorno para melhorar a vida daquelas pessoas, mas não é isso que é feito. Então, no Brasil, como sempre, criam essas bases legais para que alguém fature. Agora, fica a dica aí para você que trabalha com consultoria, para você que atua na área da mineração e de outras atividades que entre, né, nas áreas naturais, você precisa entender dessa lei, porque isso vai te afetar. Promotores, promotoras de justiça, secretários, todos vocês terão que se adequar a essa lei de licenciamento, porque a regra do jogo mudou. Apesar de sabermos o resultado desse jogo, como sempre, o meio ambiente perde. Que difícil, né? O povo brasileiro é complicado. E os pseudos ambientalistas, intelectuais, pessoas formadas catedráticas, têm uma verborragia da proteção ambiental, um discurso muito bonito, mas que na prática não é nada disso que acontece. Esperamos um dia que o Brasil saia dessa lástima ambiental, desses discursos hipócritas, dessas bases que só servem para dar dinheiro, fazer com que alguém ou alguns indivíduos, pilantras, porcarias, faturem no processo. Esperamos, quem sabe um dia. Estaremos deixando na descrição desse vídeo o link do Senado Federal, onde estão dispostos todas as documentações sobre a Lei de Licenciamento Ambiental, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, o PL 2159/2021, que na verdade já é lei, tá? Só está faltando a cereja para fechar o processo, a cerejinha do bolo para fechar o processo. Já passou na Comissão de Meio Ambiente do Senado, já foi aprovado em quase todas as comissões, enfim, está faltando só o fechamento para que esse PL torne-se lei. Então vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para que os senhores, né, os que estejam interessados, principalmente aqueles que vão atuar
no processo de licenciamento ou de fiscalização do licenciamento tenham aí, se apropiem, né, desta PL, dessa lei, para que o processo ocorra. Esperamos que aqueles que venham atuar, né, na questão do licenciamento, de fato, coloquem em prática a lei. Não só no processo inicial, mas no processo de fiscalização. Outra questão que precisa ser analisada de tudo isso é que é impressionante no Brasil, né? Os setores de fiscalização, principalmente na área ambiental, são os mais precarizados. Falta estrutura, falta tudo que os senhores possam imaginar. Muitas das vezes é uma salinha num cantinho, um fulano, uma beltrana e por aí vai, com a estrutura quase que zero. Ou seja, eles criam as bases legais para licenciar, arrancam o couro, o dinheiro da iniciativa privada, mas na hora de fiscalizar é uma salinha sem estrutura com 2, 3 indivíduos e vamos tocando essa bagaça. E é por isso que o Brasil está essa lástima ambiental. Bom, de qualquer maneira, estamos aqui fazendo o nosso papel. Na descrição do vídeo, os senhores poderão ter acesso a essa base legal e que esperamos, né, que essa base legal possa contribuir de alguma forma com as atividades daqueles que atuam na área de licenciamento. Saudações socioambientais e até a próxima.